Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast do FutiHub. E hoje estamos recebendo uma das referências na área de gestão do futebol, que vou passar a palavra aqui para o meu parceiro aí, Fernando Carvalho, fazer a apresentação. Bom, estamos trazendo hoje para conversar conosco, com os nossos alunos, com os nossos seguidores, um profissional da área de gestão dentro do futebol, dentro do vestiário, que é uma das coisas mais difíceis, que é exatamente onde nós queremos trazer para os nossos seguidores e alunos o funcionamento, né? Quando nós montamos esse curso, nós pensamos exatamente em sistematizar os vários processos que tem dentro de um vestiário, que passa pela contratação de jogador, contratação de treinador, das outras expertises que são necessárias, elencar essas expertises, montar uma comissão técnica que preencha todos os requisitos necessários, que venha a potencializar o rendimento de jogador. E eu, como sou um observador do mercado, te observo há muito tempo, né? Sei que tu começou lá no Paraná, depois foi para Curitiba, né? Do Curitiba rodou pelo país. Tenho muita curiosidade para saber como é que é o Paysandu, né? Perfeito. Tenho muita curiosidade de saber e vai ser objeto de algumas perguntas, né? Atlético Paranaense, depois, né? Cruzeiro, numa fase anterior à SAF, Botafogo já na fase da SAF, né? Vasco da Gama, enfim, vários clubes brasileiros de primeira linha, onde tu ficasse em alguns pouco tempo, em outros muito tempo, né? E por isso o convite, agora estás no Internacional, que é o clube que a gente acompanha diuturnamente aqui, eu pessoalmente, o Diogão também, mas sem que isso signifique qualquer tipo, né, de consideração de paixão. Embora tenha paixão, nós procuramos ser isentos, né, na avaliação, isentos no elogio ou na crítica, porque é o que a gente faz aqui, né? Então, Mário André Mazzuco, prazer em ter conosco aqui, referência hoje, né? Esqueci também, fosse presidente da BEX, né? Estou ainda. Estou na função ainda. Vamos falar disso também. Mais uma pauta disso. Legal. Então a nossa pauta é bem ampla, ela contempla todos esses detalhes. Seja bem-vindo. Bom, eu só tenho a agradecer, até porque o Fernando Carvalho é um mestre para nós, né? Fala a referência é ele na nossa área de gestão. Obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado, falei isso para você, Diogo, tá aqui no FutiHub, que é uma escola hoje altamente reconhecida, né, para nós gestores e para todos os profissionais do futebol que buscam uma qualificação profissional, né? A gente acho que tem poucas ferramentas, né? Deveríamos ter mais, né, Fernando, assim, e o FutiHub hoje não é porque eu estou aqui, porque eu já fiz uso e muito e ainda faço, né? Porque acho que a nossa qualificação é constante, a gente está sempre aprendendo. Eu estar aqui hoje de frente com o Fernando também é um aprendizado. Diogo, nosso parceiro também de Eu tô aqui para não atrapalhar. Então, assim, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, Fernando. E é sempre prazeroso a gente trocar ideia e falar um pouquinho da nossa caminhada, né? E, Fernando, eu acho que tu citou um pouquinho da trajetória do Mazzuco, mas a gente, quando foi montando o curso de executivo, né, e foi trazendo todas essas disciplinas, todos os módulos, a gente sempre trazia o Mazzuco como exemplo, né? Então, a gente foi evoluindo o curso com a evolução da tua trajetória também. Então, quando tu chega no Botafogo no modelo de SAF, a gente já estava com o executivo mais testado, a gente já estava indo para a terceira, quarta turma, daí daqui a pouco tu vem para o Inter e a gente vem falando, esse é o papel aqui do executivo, essas são as funções, essas são as disciplinas, então a gente sempre te acompanhou e também te usou como modelo para esse profissional. Então é um prazerzaço estar te recebendo aqui. Pelas palavras, na verdade, o Mazzuco faz parte daquele hall de profissionais, né, que permaneceu, né? Porque tem muitos que migraram para outras carreiras ou não foram repetidamente contratados. O Mazzuco sempre tem mercado, o Alexandre Matos sempre tem mercado, o Rodrigo Caetano sempre tem mercado, né? O Cícero Souza, enfim, tantos outros aí, o Rondinelli do Júlio, do Juventude, que se destacou no interior de São Paulo, que é um aprendizado maravilhoso, né? Nós queremos ouvir o Júlio aqui também. O Júlio então... como você falou, né? Uma turma, né, Fernando, que acabou se criando em tempos, às vezes, um pouquinho diferentes, mas muito próximos, né? E a gente acabou sobrevivendo e vivendo essa caminhada. E tendo sistemas e procedimentos semelhantes. Sim. Algumas diferenças pessoais, que cada um dá o seu trabalho, mas... tem aquele começo, meio e fim que é necessário, né? Perfeito. Nas contratações, nos posicionamentos, nos roteiros, né? Isso é extremamente importante. A gente acaba criando uma característica, né? Tem uma característica. Eu sempre falo, até aproveitando esse gancho, né, Fernando?
eu fui uma vez, e usar os nossos cases, né, de caminhada, quando eu fui para o Santos, eu estava no Cruzeiro, a gente vai depois voltar, né, no assunto, mas quando eu sou contratado, eu sou entrevistado por um dos vice-presidentes, que é um executivo de mercado, que não é do futebol, de alto mercado, assim, uma pessoa de muita competência, renomado até. E aí, numa das entrevistas, ele me indaga, ele fala assim, olha, a gente acompanhou você, né, já estava certa a minha contratação, né, já tinha fechado com o Santos. E aí ele fala assim, olha, o meu único ponto é assim, o teu currículo não me encanta muito em termos de sucesso, né, de conquistas. Quer dizer, tinha um campeonato paranaense aqui, né, no campeonato no Paysandu, que a gente conquistou, algumas coisas assim, mas não me chama atenção, né? E aí isso me veio como um ponto, assim, na hora, um ponto de reflexão. Ele falou, pá, é verdade, né? E o que eu vou fazer, né? O cara, ele tá na minha frente, eu tô com ele na conversa boa, aí eu viro e falo assim, mas o que é sucesso para você no futebol? Ele olhou para mim assim, e porque isso foi um insight para mim também, né? Ele falou assim, um título, uma conquista, um campeonato brasileiro. Eu falei assim, mas depende. Sucesso depende do que o clube que eu estou trabalhando almeja. Ou qual o objetivo que o clube tem no papel do executivo, que isso muda de clube para clube. E qual o momento do clube, né? Tu tá indo num momento para fazer uma transformação? Eu tô indo para quê? Né? E aí eu dei o exemplo, assim, daí eu fiz a reflexão também, porque é importante, né, Fernando? Assim, quando eu estava no Coritiba, que foi minha primeira oportunidade como gestor, né, desde a base, depois profissional, mas os anos que eu fiquei na equipe principal como executivo, 14 e 15, o objetivo do Coritiba era não cair de divisão. E nós não só não caímos, como classificamos para a Sul-Americana. Então, naquele momento, para mim, foi um sucesso. Né? A gente conseguiu realizar aquilo que queria. O Paysandu era um outro viés. O Paysandu era para fazer uma modernização na estrutura, trazer uma pessoa que tivesse uma experiência numa outra região do país, que a gente sabe as diferenças culturais, isso não é de forma alguma uma diferenciação, mas a gente tem. E na época um presidente que estava no Paysandu acompanhava meu trabalho, a gente tinha alguns amigos em comum, e ele quis fazer uma transformação no clube. Na época não tinha nem departamento médico. Estava sendo construído um departamento médico. Então, entender por que uma academia, por que um setor de análise de desempenho, a gente começou a construir isso. Então, o futebol é muito difícil, porque o sucesso externo é você ganhar o jogo e é você levantar uma taça. Esse é o sucesso. Mas para nós profissionais, a gente é bombardeado por um insucesso que ele não é verdade. Né? Então, o sucesso é aquilo que você consegue realizar nos clubes. E aí entra no ponto de eu fui um privilegiado. Né? Na minha caminhada, eu sempre reforço. Eu sou um privilegiado por eu ter tido a sorte, o momento, as oportunidades de flutuar na Série A, na Série B, no clube empresa. Fui para fora num período. Então, isso é legal, que nos traz muito. O meu aprendizado ele foi contínuo. E talvez por isso, né, Fernando, assim, eu consegui emendar vários trabalhos diferentes uns dos outros. Né? Mas uma sequência que me deu realmente um background assim enorme para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer de mais importante, que é tomar decisão nos clubes que a gente está. Sabe que aqui no nosso curso nós temos um duplo viés, né? Uhum. Nas nossas aulas nós analisamos o clube para o executivo e o executivo para o clube. Sim. Entendeu? Sim. Se tu for chamado para ser contratado para um clube, tem que primeiro saber quem é o clube. Perfeito. Qual é a ambição, onde é que ele se situa, qual é o orçamento, que clube que é, como é que ele é dirigido, quais são as instâncias de direção, conselho de gestão, Sim. Presidente, né? Tudo, o estatuto do clube. Estatuto do clube. Tem que saber a história do clube. Que lugar ele tirou no ano passado? Foi classificou para a Sul-Americana, para a Libertadores. O que ele quer agora? Que daqui a pouco eles estão querendo uma coisa de ti que não vai dar. A gente não vai entregar. Da mesma forma que o presidente do clube, ou o gestor que vai contratar o executivo, ele tem que saber, né? Quem é esse profissional? Onde é que ele trabalhou? Qual que é o perfil, característica? Qual é o perfil? É um gestor de pessoas, né? Ele administra ambiente conflituoso, ele trabalha com jogador caro, com jogador estrela, ou trabalha só com jovem. Né? Tudo isso tem que ser analisado. Então, nós fizemos esse enfoque aqui. Né? A primeira coisa, a gente traz para o executivo o que ele tem que pesquisar antes de aceitar. Perfeito. Ele não pode chegar e aceitar qualquer trabalho. Ele tem que é o que muitas vezes acontece, infelizmente. Exatamente. Né, exatamente. Aí tu pega
vai para um clube que quer ser campeão mundial e tu não tem a menor chance de ser campeão da cidade. Né? É isso que acontece. E a cobrança e a expectativa vai ser para Nós temos uma frase aqui que é assim, para cada realidade uma verdade. Sim, entendeu? sim. Então, aquilo que vale para o Guarani de Venâncio não vale para o Flamengo. Entendeu? Exatamente. Então, as coisas mudam. Sim. Então, a tua postura em determinada situação será uma Uhum. e será outra em outra situação. E a gente acaba, é o que eu falo, né? A gente precisa aceitar, né, Fernando? Assim, o clube não vai te obrigar a aceitar, né, a vaga. Você que vai aceitar a vaga. E é nisso que entra exatamente o que você sempre falou, da gente entender o clube que a gente vai pisar e a expectativa. Porque assim, a gente vai ser cobrado não pelo que a gente vai entregar, mas pelo aquilo que o clube espera que a gente entregue. Isso que a gente vai ser cobrado. E aí nós temos que ser inteligentes ou verdadeiros e entender, olha, nesse clube eu consigo fazer isso, nesse clube eu não consigo. Claro. Né? E por mais que o externo, às vezes, não vai ter o mesmo termômetro. E aí que entram as convicções. Da gente ter o acordo pré-estabelecido. O acordado não é caro, né? Não. O que é combinado. Então você vai combinar com o presidente ou com o dono, ou você vai combinar aquilo que o clube pode e que você quer ser eficiente para entregar. Tu Né? estabelece as premissas da contratação, os objetivos da contratação, Sim. e aí se o cara te cobrar derrota na final, Aham. pô, tu me contratou para não cair. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Olha, não conseguimos para Libertadores, mas espera aí, a gente não caiu. Era isso que era. Esse é o sucesso ali naquele momento, né? Mas Agora é tem um bem problema isso. também, que no Brasil as coisas, as ambições vão Vão mudando. mudando conforme o De campeonato. acordo- Daqui a pouco tu... Você ganha 2 joguinhos aqui, Já a ambição, mudou o opa, pera padrão. aí, a gente vai ser campeão mundial agora, né? Há dois anos atrás eu estava assistindo um jogo do Figueirense, Aham. o Figueirense caindo para a Série D, Sim. né? E a Sim. vibração do estádio com a vitória que manteve o Figueirense Na Série C. foi uma de um vibração título. de título, É, entendeu? é Ou isso. seja, quando se pensou que o Figueirense teria uma torcida vibrando, né? Por não cair cair na pra Série Série C, na Série É, D. é. Né? Então, tudo é questão de... É o momento, Legal, né? vamos parar de falar fiado Não, aí. mas que isso já é uma aula, já tem vários insights aí do Mazuco. Mas, Mazuco, eu queria trazer um pouquinho a tua trajetória, Claro. né? Tu fala um pouco lá do Curitiba, como a tua primeira experiência com o profissional, mas tu teve uma passagem antes também pelo Paraná. Como é que tu Perfeito. chegou até ali, né? Como é que tu te preparou para esse Sim. momento? É assim, eu acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? É como que eu começo, como é que faz para... A minha história é o seguinte, né? Como várias histórias comuns, eu tentei jogar futebol, né? Fui até ali o meu sub-17, mas eu já me encantei com o futebol desde sempre e eu peguei um momento em Curitiba que tinha alguns profissionais se destacando no futebol. Um deles era o Carlinhos Neves, preparador físico, né? E eu me encantei por essa questão da preparação física, de treinamento, a fisiologia, enfim. E eu resolvo fazer a faculdade de educação física para isso, para trabalhar com futebol nessa parte. Eu entro na faculdade e aí logo no primeiro ano eu recebo um convite para fazer um estágio no Paraná na escolinha. Eu falei, opa, é a minha primeira porta de entrada, estagiário da escolinha do Paraná Clube. E era uma escolinha, e o mais legal, como é simbólico, né? A pessoa que me chama, e eu sou grato a ele até hoje, se chama Jules Rimet. Né? Era um professor da escola do Paraná chamado Jules Rimet. Falei, tinha que dar certo, né? Pô, Então, com esse assim, nome, isso, não tem era como pra dar. aquilo ali. E ele me convida e a gente abre uma filial do Paraná, da escolinha, lá no Boqueirão, onde era a sede da categoria de base. Então, para mim era legal que eu estava perto. E, dito e feito, né? Eu fiquei 2 anos na escolinha, depois eu começo como preparador físico do Sub-15 do Paraná. E aí eu começo a minha trajetória nessa área que me encantava e eu gostava. E eu vou subindo, eu passo por outras categorias, chego até a auxiliar o profissional na época. Só que eu continuei minha parte acadêmica, minha vida acadêmica continuou, fiz pós-graduação, e aí eu entro no mestrado. Quando eu entro no mestrado, eu sou bolsista CAPES, eu tirei uma nota alta, fiquei lá entre os 3 primeiros, e eu ganho uma bolsa da CAPES, que é uma instituição de fomento à pesquisa. E na época, quem era bolsista da CAPES não podia trabalhar, então eu tinha que fazer uma escolha. Eu ia para o mestrado ou continuava no Paraná. E eu naquele momento falei, não, eu não vou ter outra oportunidade da minha vida acadêmica, que é uma coisa que me interessava também, né? E fui fazer mestrado, e saio do Paraná. Interrompo ali aquela passagem. E o meu mestrado foi em fisiologia. E aí eu falei, bom, vou continuar na área, faço mestrado, termino o mestrado, sou convidado a fazer um doutorado em Portugal. Pô, e naquela época a fisiologia nem era tão Não importante. era, estava começando, assim, aquela, né, o toque. Então, e eu peguei uma época que, na Federal, meu orientador era o Sérgio Gregório, tinha sido fisiologista do Fluminense, então eles estavam começando esse processo. E eu entro na onda, falei, vamos ver como é que é, né? E aí eu acabo entrando, eu termino o mestrado e recebo um convite para o doutorado. E o doutorado eu faço em desporto jovem, relacionado à parte de performance, lá em Coimbra, né, na Universidade de Coimbra. Aí eu passo 1 ano lá, quase 2, na volta, quando eu volto para o Brasil, no final de 2008, para informar minha família que eu ia morar em Portugal em definitivo,
me liga uma pessoa e fala, eu sou do Coritiba, teve uma eleição aqui no clube e a gente vai assumir a partir de janeiro, será dezembro. Você não quer fazer uma entrevista? Para quê? Para preparar? Não, a gente quer um gestor para a categoria de base, que a gente quer mudar um pouquinho. É uma base muito tradicional, precisa de uma visão mais acadêmica, um cara que você veio do campo também, né? Vou fazer uma entrevista então, né? Aí vou lá e aí passo. Falei, o que eu faço? Eu ligo pro meu orientador português, falo assim, olha, e agora? Eu acho que eu não vou mais para Portugal. Aí ele fala assim, ele era do futebol também, ele tinha um projeto com a Acadêmica de Coimbra, ele fala assim, vá atrás do teu sonho. Qual que é o teu sonho? É morar aqui comigo e continuar ou você entrar no futebol? Eu falei, o futebol. Eu falei, então pode seguir. E aí eu começo como diretor da categoria de base do Coritiba, com 29 anos. Aí eu chego lá, tinham dois personagens que são, né, um falecido já, mas meus grandes amigos, que é o Sérgio, que era um coordenador tradicionalíssimo, que era veio do vôlei, então um cara sensacional, mas que era o chefe de tudo, que centralizava tudo da base, e o Krieger, que era o grande ídolo do Coritiba, o Flecha Loira. Historicamente. Né, historicamente foi um grande ídolo, e eles coordenavam a base, só os dois. Então, assim, era uma base até amadora, não por eles, né? Mas que não era pela estrutura. Pela estrutura. E aí eu começo, Fernando, aí foi legal, que na época, eu nunca esqueço, a gente tinha um site chamado olheiros.net, que era um guia do ranqueamento das categorias de base. O Coritiba era 44º. Então eles pegavam um atleta todo mês revelado. Eles ficavam Isso atualizando, aí. Né? Eu lembro que daí a gente ficou obcecado por aquilo, né? Vamos criar um negócio. Eu sei que daí a gente foi caminhando e realmente a gente fez um trabalho muito legal, porque a gente teve tempo e confiança. Então a gente fez o que a gente queria fazer. E o Coritiba estava disposto a investir em profissionais, principalmente, em estrutura. E eu sei que a gente foi lá, campeão da Taça BH, a gente conquistou muita coisa, campeão em Dallas Cup. Então a coisa foi tomando. A gente virou terceiro do Brasil uma vez, né? Então, assim, isso para nós foi a menina dos olhos. E aí eu gostei do negócio, gostei realmente. Mas aí eu falei, bom, eu sou um gestor agora. O que eu preciso fazer? Que entra naquilo que a gente sempre discute. Quais áreas eu preciso conhecer? E aí, assim, né, Fernando, foi muito na questão do convívio do meu trabalho, de aprimorar na minha parte jurídica, conhecimento jurídico, conhecimento de performance eu já vinha, né, da parte, mas assim, no geral, né, a questão de identificação de atletas, de captação, eu fui aprimorando ao longo, foram 6 para 7 anos na categoria de base. Então isso me deu assim uma base... É a melhor escola. Melhor escola. Fernando, foi a melhor escola, porque... Principalmente tratar com gente, não tem a dúvida. Gestão de pessoas... Na verdade, assim, eu sempre falo, você não aprende. Você tem que ter uma predisposição a ser um gestor. Tem que ter essa habilidade. E aí você desenvolve. Pegar uma pessoa que não tem qualquer habilidade e fazer ele ser um gestor de pessoas é muito difícil. Talvez, não sei se acontece, né? E aí nisso eu gostava, eu me identifiquei muito. E aí a gente começa com a base, com os meninos. Então, quando eu vou para o profissional do Coritiba, eu já tinha esse envolvimento com os jogadores. Então, todos os meninos que tinham subido da base, que estavam no profissional, me ajudaram nesse processo. Porque eu chego lá com respeito, com todo mundo entendendo, e a gente conseguiu implementar as ideias, assim, né? Então, foi uma trajetória que foi aprendida na maior escola, que é na tua rotina, no dia a dia, com pessoas competentes, com profissionais que passaram por mim, e aí você acaba realmente criando essa habilidade de gerir pessoas, que para mim é a principal, você inicia desse processo, né? A gestão de pessoas para mim é o primeiro ponto de tudo, para depois você entrar na parte de conteúdo e de sistematização, né? Mas é muito bacana ver essa tua história, né, Mazuco? Porque assim, hoje o que a gente fala que tem de mais moderno aí na parte de treinamento é o que Portugal nos traz, né? Que há muitos anos eles já utilizam a academia junto com o clube de uma maneira totalmente diferente do que é aqui no Brasil, né? Sim. Então, eles têm uma visão estratégica, né, dessas informações, dos estudos, e tu pode vivenciar isso na prática. Então, né, já tem um diferencial ali. Tu consegue trazer essa tua visão também da fisiologia da educação física. Então, tu vai complementando as caixinhas ali com uma expertise para quando tu chega também como gestor, também não é tipo assim, agora o que eu faço? Não, já tem ali um caminho que tu foi tateando para conseguir construir, né? Na verdade, a atividade do executivo ela foi ganhando corpo, né, com o tempo. Foi ganhando corpo com o tempo, porque não tinha essa relevância. Não tinha relevância, porque o dirigente estatutário ele monopolizava as principais, ele era o protagonista. Porque ele queria a contratação, ele queria trazer o jogador. Queria estar na foto, nós né? defendemos aqui que o protagonismo hoje é do executivo, não é mais do estatutário. O executivo tem aquelas várias expertises que ele tem que ter, falar isso agora. Você tem que conhecer direito. Perfeito. Você tem que conhecer nutrição.
Perfeito. Tu tem que conhecer educação física que tu já tem o curso, né? Tu tem que conhecer fisiologia que tu tem o curso. Não precisa conhecer muito a fundo. Não, mas você tu tem que saber discutir, claro, né? Tu tem que saber discutir fisioterapia, tudo isso aí tu tem que saber, né? Eu acho que então, assim, hoje o executivo ele tem uma gama de expertises que são totalmente diferentes de anteriormente, onde ele era mais um registrador, né? Ele era uma pessoa que fiscalizava, seguia a orientação do vice-futebol, que não tinha muito roteiro, né? Que fazia coisa mais no impulso e mais na fazia cobrança. Pro clube. Mas na cobrança externa, né? Pô, o time tá ruim, contrata. Né? O time tá perdendo, demite. Manda embora. Aumenta o bicho. Aumenta o bicho, premiação. Entendeu? Então era assim, hoje não. Hoje, né? Então... eu vejo, né, Fernando, que a gente precisa ter uma noção daquilo que é importante para as nossas rotinas. Né? Eu não sou um advogado. Eu não vou entrar na sala do advogado e falar o que ele tem que fazer. Mas eu preciso entender aquilo que é essencial e fundamental. Né? Sim, tu vai contratar um jogador em Paris, vai dizer para ele, olha aqui, ó, lá tem fundo de garantia, tem INSS, tem imposto de garantia na fonte, tem que saber, né? Você vai aqui no Uruguai, você já vai ter que inventar a história toda para que eles se convençam de como é o nosso sistema tributário, porque não tem isso assim. Você não vai esperar o advogado fazer. Você está na mesa de negociação. Você está negociando com o jogador, com a gente. Tem que avisá-lo, né? Você tem que mostrar o cenário para ele. Porque ali, né? Então essas coisas foram muito legais porque a gente precisa, o executivo precisa ter as noções, né? Eu tenho que entender o que é importante no meu departamento de saúde e performance. Quais são as informações que tem que circular ali? De que forma, né? Como que eu vou integrar? Que acho que é o nosso grande desafio, né, Fernando? Integração. Para mim, a gente sempre fala da visão sistêmica, que é a integração das informações. A gente precisa muito disso. Porque hoje, se você não tem uma informação rápida e eficiente, você não consegue antecipar. Né? Porque às vezes tu chega lá no departamento... Já tem alguém sabendo. Não. Tu chega lá, o cara tá com um peso. Aí quando ele chega aqui na fisioterapia tem outro peso. É isso aí. Né? Porque não tem a comunicação imediata. Tem comunicação. Então, assim, a gente acabou... acho que a gente acaba criando isso, né? Essa visão de que as pessoas têm que... A comunicação é o grande calo. Né? E uma das coisas aí que a gente fala, né, dos aprendizados, a gente tem basicamente uma reunião semanal. A gente fez, até usando o exemplo do Inter, mas a gente fez em outros clubes também, colocar sempre um representante de cada setor. A gente chama do head, né, que é um coordenador. Então hoje tem uma equipe de 4 fisioterapeutas. Um deles é o head. Alguém tem que responder. Alguém tem que liderar as pessoas. Não é nenhuma hierarquia, mas é a melhora da comunicação. Então quando você faz uma reunião, você não vai fazer uma reunião para 50, 60 funcionários toda semana. Mas eu faço uma reunião com todo mundo de cada setor para que todo mundo esteja na mesma página. Aí está lá na reunião o advogado. Mas ele tem que saber o que o fisioterapeuta tem para falar. Porque está tudo interligado. Tudo interligado. A informação ela tem que circular de forma sadia e fiel. Né? Então não adianta ninguém ser pego de surpresa, senão se a gente perder o controle da informação, você não antecipa mais nada. E futebol é antecipação. Mas né? esse modus operandi que hoje está sendo feito no Inter, e já vinha sendo feito no Botafogo, isso aí foi uma coisa que foi acontecendo, foi crescendo. Em que momento tu começou a te dar conta disso, que era necessário, ou em que momento começou a fazer, orientar os seus? Eu tive uma experiência no Coritiba já, Fernando. Né? No Coritiba a gente teve havia uma rotina que eu não entendia por quê, mas para que toda semana juntar? Porque às vezes as coisas são... A rotina consome a gente, essa é a verdade. Né? E lá tinha uma forma sistêmica das pessoas que passaram por lá, passou o Felipe Ximenes, passou na época o Jameli, antes até, passaram pessoas que daí, quando veio o Wilson, presidente, que era um cara que vinha de uma grande empresa, que era uma visão empresarial, ele implementou reuniões de gestão, reuniões onde a gente discutia KPIs para cada setor. Então ele acabou assim colocando uma via empresarial. Todo mundo fala assim, o futebol tem que virar empresa. O futebol não vai virar empresa. O futebol é uma empresa específica. Não dá para você trazer um banco e botar no futebol. Com as suas características, com as suas variáveis, entendeu? Se usar muita planilha no futebol... Ô, Fernando, esqueça. Né? Eu brinco sempre, eu tenho que ficar o menos possível na minha sala. Se eu ficar muito tempo na minha sala, tá errado. Eu tenho que estar lá, aqui olhando. E aí lá começou, Fernando, e eu trouxe para mim. Porque aí depois, qual que é a vantagem? Eu saio do Curitiba pro Red Bull. O Red Bull sim, era uma empresa. Aí tinha. Tudo montado. Aí tinha tudo organizado. Tudo de mão beijada, eu só executava. Né? E isso só comprovou que é necessário. Que você, para fazer um trabalho de excelência, alcançar aquilo que você precisa, você tem que estar sistematizado. Né? E aí me ajudou. E aí eu saio do Red Bull pro Paysandu. Então é uma quebra gigantesca. Porque aí eu saio de um clube que está pronto, para um clube que está querendo começar. Né? E ali que foi o grande desafio.
mas eles estavam prontos para isso. Né? A gestão do Paysandu naquele momento eram pessoas que vinham de áreas administrativas. Era um engenheiro, que era o presidente, um engenheiro de uma grande empresa, e um consultor, um arquiteto, e por aí vai. Né? Então eram pessoas que tinham conhecimento e falavam assim, peraí, a gente tem que fazer um pouco diferente aqui, quebrar algumas barreiras. E a gente conseguiu fazer. Né? E um clube que não tinha essa visão, mas como vários outros, né? Então, assim, por que eu tenho que ter um departamento médico dentro do clube? Se o atleta é machucado, ele vai lá na clínica do doutor e consulta, tá tudo certo. A gente já tem um doutor, que era um benemérito do clube. Ele vai na clínica e fala, não, mas peraí, não é assim que funciona. É para que uma academia? O jogador tem que ir pro campo, né? Então, a gente começou a trabalhar isso num clube de massa, num clube maravilhoso. Não, essa é a minha dúvida. Minha dúvida não, essa é o questionamento. A gente está aqui, a gente fala muito sobre SAF aqui. Eu, se fosse um investidor, tá? Eu pensaria, em primeiro lugar, no Brasil, a olhar Remo e Paysandu. Tal a torcida que esse pessoal tem. O Fernando, é incrível. É um troço inacreditável. Né? Eles botam 40 mil pessoas por jogo lá, em qualquer jogo de menor tamanho. Qualquer jogo. Então, como é que funciona isso lá? Como é que funciona a questão da gestão? As pessoas têm essa visão, essa condição, tem essa possibilidade de tu estabelecer sistemas e processos? Eu acho assim, Fernando, que lá não é não é um atrativo ainda pelo desconhecimento das pessoas na região. Porque todo mundo fala assim, peraí, o Paysandu no norte, como é que é o norte do Brasil? O norte do Brasil é maravilhoso. A gente tem, às vezes, uma falta de conhecimento, porque o pessoal quer olhar para os grandes centros. Essa é a verdade. Vai olhar para o Rio de Janeiro, como o Botafogo fez, como o Vasco, né? Como o Fluminense está fazendo agora. Vai olhar para São Paulo, né? E às vezes esquece. Por exemplo, o Grupo City deu um pulo do gato. Essa é a verdade. Ele foi para o Nordeste. O que acontece com o Grupo City no Bahia? Minha opinião, né? E a gente tem uma relação muito próxima lá. Eles simplesmente fecharam o funil. Ninguém mais vai escoar para o Brasil. Eles vão dominar tudo lá. E a gente sabe que assim, dos nossos desafios é buscar de novo aquele futebol raiz, a matéria-prima pura para você poder desenvolver. E o Nordeste, ainda por questões econômicas, culturais, ele te proporciona isso. Geográficas, até pelas construções, né? Pelas cidades, pelos modelos. Você tem o futebol de rua, você tem o futebol da praia, você tem... Né, claro que uma condição econômica difícil, ela te propicia o sonho, né, do menino realmente querer fazer aquilo, a família querer que o menino só faça aquilo. Então você tem um funil grande, a boca de entrada é enorme, só que o escoamento é pequeno, porque dentro dessa boca de entrada você tem que ter o processo. E aí o Grupo City, por exemplo, pega um clube de massa, que também é o Bahia, para fazer algo de tentar dominar a região toda, como um clube de formação. E que eu acho que ao longo do tempo vai conseguir. Sim, já está mostrando que vai conseguir. Exatamente. E o Paysandu e o Remo, Fernando, é nessa medida. Você chega em Belém e fala assim, e aí? Quem que tem mais torcida aqui? Se você perguntar para quem torce pro Paysandu, o cara vai falar metade Paysandu, metade Remo. E você vai perguntar pro cara do Remo, o cara vai falar metade Paysandu, metade Remo. Porque é uma coisa, o futebol é a paixão dos caras lá. E sim, eu acho assim, se entrar com um projeto sólido numa região daquelas, você consegue fazer algo fenomenal. Você imagina o Paysandu brigando numa primeira divisão, com a torcida que tem, com uma estrutura, com investimento, com um plano de negócio. Assim, alguém vai ter que enxergar em algum momento. Eu concordo contigo 100%. Eu vejo que você... Porque tu já começa... O que acontece com a torcida do Paysandu e a torcida do Remo? Sim. Eles querem ter confiança, eles querem ter fé. Se tu levar a fé para eles, vão gastar o que tiver que gastar. É uma coisa eles vão pagar essa conta. Tudo, né? Paga a conta. Tanto que lá tem o Círio, né, que é o maior evento cultural, religioso do Pará. Ele é mais importante que o Natal para o paraense, que é o Círio de Nazaré. No Círio, e eu lembro que a gente tinha a folha de Série B, né? Tem que pagar a conta, Série B você tem que pagar a conta. O que o clube fazia? Na época do Círio, lançava uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré. Essa camisa esgotava em um dia. Pagava umas 2 ou 3 folhas. Era assim que funcionava, já estava no orçamento. Então é uma coisa maravilhosa, isso é maravilhoso. Então assim, o apelo popular lá, Fernando, que você falou, assim, o que você levar de fé ou de novas perspectivas, o pessoal vai abraçar gigantesca. Mas como é que funciona o coronelismo lá? Porque o Nordeste tem os coronéis. Sim. Tu acha que eles cederiam? Porque, na verdade, o dirigente estatutário, no momento que chega uma SAF, ele sai fora, né? Vai cuidar da piscina. Sim, exato. Não tem que se meter mais em futebol. Eu vejo que eles já entendem um pouco a necessidade, sabe, Fernando? Porque não tem, é um caminho sem volta, assim, não tem mais como se manter. Eu acho assim, se você não tem hoje uma estrutura por trás, um aporte ou uma segurança, e não vai ser mais ninguém que vai chegar lá e botar dinheiro.
Se não tiver um negócio envolvido, ninguém vai chegar lá para patrocinar o Paysandu, o Remo. Antigamente até sobrevivia, mas hoje a diferença está muito grande. Não, patrocínio é diferente de investimento. Né? Sim, exato. Mas o patrocínio é só a visibilidade da marca já é o investimento que ele está fazendo. Já é a troca, o investidor, ao contrário, ele quer recuperar. Vai botar dinheiro para receber de volta. Então, mas eu acho que os clubes é um caminho sem volta. Porque, vamos lá, né? O Paysandu e o Remo brilharam anos atrás. Né? O Paysandu numa Libertadores, tem a grande vitória contra o Boca Juniors. São clubes que brigaram alto. E hoje eles veem outros times, por exemplo, que não tem tanta expressão, ou não tem quase nada de expressão, chegando com projetos sólidos. Né? Então, por isso que eu acho, alguém vai um dia enxergar. E eles vão ceder, sabe? Eu não tenho dúvida que um dia que chegar um projeto consistente para um Paysandu, para um Remo, eles vão abraçar. Né? Fortaleza se preparou, né? É uma SAF, lógico, não tem ainda... É uma SAF caseira. Não tem investimento. Ela ainda tem 100%, né? A associação ainda tem 100%. O que deu de fé, o Fortaleza, olha o que aconteceu. O Fortaleza dá 25, 30 milhões por ano de lucro. Perfeito, é isso. É porque tem perspectiva, né? O Fortaleza está brigando, né? Então, acho que assim, a nossa realidade do futebol está mudando, até porque as diferenças estão ficando muito grandes, e a gente fala, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho, que os clubes que não se estruturarem, até mesmo não virarem uma SAF, né? Ou um modelo de negócio que permita investimento, vão ficar para trás. Então, nosso corte no futuro de posicionamento, de ranqueamento vai mudar, e muito. Porque se você deixar, os grandes projetos sólidos com o tempo vão tomar espaços dos clubes tradicionais. Eu não tenho dúvida que o Bahia vai vai entrar no hall ali, não tenho dúvida nenhuma. Você tem até um Red Bull, né, independente dos momentos, mas o Red Bull Bragantino, depois do investimento da compra, entrou num hall que ele não tinha antes. Né? Quando eu estou no Red Bull na época, era Red Bull Brasil. A gente estava buscando a vaga na Série D. E qual que era o desafio? Não tinha torcida, porque começou um clube do zero. E hoje, você criar um clube do zero, a torcida é a história do clube. Como é que você vai fazer uma história em 10 anos? É um ativo muito forte. Foi mais fácil comprar o Bragantino. Não tenha dúvida. Tanto que o projeto ia acabar. E aí, daqui a pouco, olha, dá para comprar um clube no Brasil. E aí o dono, na época, o Matechitz, que é falecido, peraí, então vamos comprar. Bora, de repente estou gastando dinheiro aqui, o tempo todo aqui, vou comprar um clube. E aí foi que deu certo, claro, com uma gestão competente, na época, com o Thiago, com um grupo que abraçou a ideia, fez o Red Bull levantar. Né? Bom, tu trabalhou em associação e depois em corporação. Sim. E não sei, eu vou te fazer uma pergunta que tu vai responder se tu entender que pode responder, porque talvez tu possa ferir alguma suscetibilidade. Quero fazer uma comparação do Botafogo, do teu trabalho no Botafogo, com as associações. O Textor, que é um investidor, que normalmente o que se quer do investidor é que ele fique em casa, que ele não se meta. Né? Certo. Que ele não vá para o dia a dia, porque ele não vá para ele contrata o profissional e o profissional decide, ele vai, nas grandes questões financeiras, sim, ele vai se meter, mas no dia a dia, contratar, demitir, treinador, isso acontecia lá no Botafogo. Havia uma intromissão dele, ou havia uma... Não vou falar intromissão porque ele era o dono. Havia uma ingerência dele nessas áreas técnicas de profissionalismo. Né? E aí depois eu vou fazer uma segunda pergunta, depois tu me responde. Ou até um papel executivo, né? Na função, como ele como dono se coloca daqui a pouco como CEO do grupo, como ele teve, eu acho que a grande sacada do Botafogo é que era uma folha em branco para todos nós, até pro John. Para ele era tudo novo. Então ele acabou, por várias razões, a gente brinca, a gente foi escolhido, né? Eu e na época com o Alessandro, para tocar um projeto que ele nos deu uma folha em branco. E ele brincava. Roteiro. Sem roteiro. Falou assim, o que eu quero... Ele nos deu uma orientação econômica e uma orientação de visão estratégica que ele tinha. Eu quero o Botafogo, em algum momento, a gente criar um projeto sólido de formação de atletas, de negócio... Que não está tendo, né? Exato. Que para mim é o ponto esquecido, que é a categoria de base. Que é o ponto que eu critico, assim... Da SAF, depois eu te dou de novo o teu roteiro aí. Mas, por exemplo, o Bahia tem começo, meio e fim. Perfeito. Daqui a 3, 4 anos ele vai estar jogando só com o jogador da casa. E aí o Botafogo não. Aí que foi o que o John escolheu, né? Ou a Eagle escolheu. Eu quero um Botafogo ganhando tudo. Competitivo. Isso aí não paga a conta, né? Não paga a conta. Que é uma coisa que a gente vai testar daqui a pouco. É um reflexo que vai... Apesar que assim, né? Você compra um Luiz Henrique por 22 milhões... e vende por 30. Mas quem vai arriscar fazer um negócio desse?
O John arriscou, tá? Mas no começo, até voltando no tema da ingerência, eu acho que a grande vantagem, Fernando, é a consciência de que quando é uma SAF ou é um modelo que não é associativo, você tem profissionais para exercer as funções. E isso o John entendeu bem e por mal em vários momentos, porque também foi uma educação para ele. O John é um cara assim, sensacional, é um cara que assiste horas e horas e horas e horas de futebol, né? Ele se coloca assim, não é um conhecedor do assunto em si, mas ele conhece futebol, porque ele realmente mergulha no futebol. Então, o que a gente tinha? A gente tinha algumas premissas básicas montadas com ele. Tá? A gente tinha premissas que a gente construía junto com ele. Vou dar um exemplo, um pequeno exemplo. A gente definiu que os jogadores do Botafogo eles deveriam ser fast, smart e technical. Ou seja, rápidos, inteligentes e técnicos. Parece básico demais, mas se a gente não tivesse uma premissa dessa, a gente não faria o futebol. Tu acrescentou força física, né? Perfeito, intensidade. Hoje, futebol, para mim, aí é uma outra discussão, mas para mim, futebol, se você não tem intensidade, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter dinheiro, investimento, mas se não tem um time intenso, que é um pouquinho o que está acontecendo com o Inter hoje, né? Que é bonito de ver, porque é um modelo, é uma plataforma que é um pouquinho usa. Que não está acontecendo com o Cruzeiro, né? Que não é um time intenso. Perfeito. Embora tenha gasto muito. Mas que é uma outra visão que eles têm. A visão, né? Não invadindo o Cruzeiro ali, mas é uma visão assim, vamos contratar jogadores de mais medalhões, mais de história, né? Que pode dar certo ou não. Mas aí você não tem essa intensidade desejada, né? E aí do Botafogo, Fernando, que eu vejo assim, eu tenho um caso muito emblemático para nós, que acho que foi onde deu a virada de chave, né? Eu e o Ale tocamos o projeto, né? De uma maneira como a gente achava, com as convicções, sempre alinhando com o John. E lá eu não tinha nenhum vice-presidente, então a gente ficou bem exposto, né? Porque depois do John era o Mazuco. Então, qualquer entrevista, qualquer crise, qualquer dor de barriga ou qualquer coisa boa, tava eu lá gerenciando. Então, para mim, foi mais uma segunda etapa na minha escola, porque foi onde eu tive que realmente ir só pelas minhas convicções alinhadas com o John, porque era eu que estava ali naquele momento representando o clube. E aí acontece que a gente faz um primeiro ano, 2022, de começar a construção. O Botafogo não tinha campo para treinar, o Botafogo não tinha refeitório, os atletas chegavam profissionais lá no estacionamento, ganhavam um sanduichinho para depois ir para o treino. Era uma coisa, se a gente conta, ninguém acredita, né? Um case, isso em 22, e foi campeão da Libertadores em 24, tá? Aí termina 22, a gente classifica para a Sul-Americana. Opa, já dá aquele insight. Olha, acho que agora a coisa está tomando forma. E eu e o Ale usamos 2 janelas para equilibrar o time. O Botafogo sobe da Série B, assim, por esforço das pessoas que estavam lá, porque foi um milagre. E eu falo isso porque eu falava, subiram porque os caras vestiram a camisa mesmo. Porque não era um time para subir, né? Não tinha campo para treinar igual, não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha nada, né? Então o Botafogo sobe muito diferente de qualquer nível competitivo da Série A. Então a gente precisava primeiro tentar equilibrar. Então a gente equilibra, né, faz um campeonato de certa forma seguro em 22 e aí sim, aí o John entra, não, agora vamos investir para 23 para a gente poder dar um salto. Beleza, as contas em dia, investimos no refeitório, investimos no campo, melhoramos a estrutura, que para mim era o começo de tudo, e nisso e ali tá, Fernando, que dá uma rompida na questão da base. Não tinha para tudo. Aí o John falou, bom, eu preciso botar o Botafogo no mercado. Então vamos investir primeiro no resultado, né? No time, para trazer de volta a torcida que estava desacreditada, dar um pouquinho de fé, né? E isso que ele fez, né? Foi uma estratégia. E aí, 23, a gente começa aquele carioca desastroso. E era o Luiz Castro que começou o projeto conosco. E o Luiz é um cara fenomenal. É um treinador, assim, sensacional. De trabalho, de gestão, de pessoa. Uma coisa que deu certo. A gente passa 22, começa 23, o desastre. E a torcida, a invasão do CT, aquela coisa toda. A torcida, pra ela, tá nem aí se é SAF ou não é, ela quer ganhar. Ah, não ganha, dane-se. Fora John Textor, fora Mazuco, fora todo mundo ali, não tem problema. E aí a gente não classifica para semifinais do Carioca. E a torcida pede a cabeça do Luiz Castro, de todo mundo, né? E chegou num nível de que a torcida tava com faixa de protesto, não queria mais, tinha que trocar. Só que eu e o Ale, a gente conseguiu com a nossa equipe fazer uma janela muito boa de jogadores que chegariam pro brasileiro. Aí era Tiquinho, Marçal, caras que tinham chegado, que já estavam se adaptando, e a gente ia inserir outros caras, que a gente sabe que a gente ia ter um time, a gente estava preenchendo a necessidade do treinador, que estava alinhado com a necessidade do clube. E os jogadores que a gente trouxe, que a gente tinha trazido e estava certo para o brasileiro,
ia preencher aquilo que a gente precisava. Vocês tinham essa segurança que Total, isso ia com acontecer. 100% de convicção. E aí, resumindo a história, o John liga depois do fiasco, fala assim, ó, não dá mais, preciso demitir o treinador. Foi John. E o John não ficava no Brasil, né? Ficava nos Estados Unidos. Mas qual a razão? Aí não dá mais, não tá vindo, ele não tá jogando da maneira que a gente quer, os resultados não estão acontecendo, eu tô perdendo meus fãs. E isso é fato, ele é um investidor, ele é um americano, né? Ele precisa ter os fãs, crescer, isso dá receita pro clube, né? Eu tô perdendo torcedor, eu não vou botar o nosso projeto em risco por causa de um treinador, eu preciso trocar. Eu falei, você não gosta do Luiz? Eu adoro o Luiz, mas não... Eu falei, John, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso era um sábado, depois do último jogo, ele tava ensandecido, ele explodia. Eu falei, vamos lá, você me contratou para ser teu executivo. Ou seja, você tá me pagando para eu te dar a visão do clube e as convicções que a gente tem que ter, certo ou não? Se o que eu tô te falando, que não é para demitir o treinador, nós precisamos sustentar o treinador, porque o time vai ficar bom e nós vamos ter uma base sólida para o ano. Eu tô te falando isso. Se você tá contrário ao que eu tô te falando, você tem que mandar embora o treinador e me mandar embora, porque eu tô caro para você. Se eu tô contratado para te dar o que você precisa enxergar e isso não tá te convencendo, eu não sirvo para você. Isso é fato. E o treinador também não serve. Então você manda embora nós dois. Não tem problema nenhum. Tá? Pode mandar embora. Só que, John, você vai fazer o que todo mundo no Brasil faz. Você, John Textor, investidor americano, numa SAF que está criando pegando uma atração, você vai fazer igual todo dirigente estatutário faz. Na primeira dor de barriga ou num protesto vai mandar embora o treinador. Aqui no Brasil, John, todo mundo faz isso. Você quer ser igual a todo mundo? Você vai fazer isso? Ele falou assim, me dá um dia para pensar. E eu dei o all-in, né? Eu falei, ou você mandar embora agora, ou vamos todo mundo. Tentar. Mas aí foi muito legal que no dia seguinte ele liga, fala assim, ó, pensei, vamos manter o treinador, tô indo pro Brasil, vou dar uma coletiva, inclusive, de imprensa, para todo mundo, pra gente acalmar o pessoal. Eu falei, é isso mesmo. Aí foi quando ele vai dar aquela coletiva que o Luiz Castro não é meu treinador, ele é meu sócio. E aí ele deixa o ambiente tranquilo e a gente faz aquele 2023 quase maravilhoso. É. E aí a gente tem a saída do Luiz, que foi, acho que isso foi o começo do fim, né? Da gente não conquistar, a gente ficou no quase, né? A gente tava com o título na mão, essa é a verdade, mas não deu. Mas ainda assim, vamos lá, tinha muita coisa a ser feita para ter a solidez de 2024. Muito rápido. Era isso. O título muito rápido também, tu tem que desconfiar. Engana muita coisa, é isso, perfeito, Fernando. Eu concordo, e aí o clube teve tempo de realmente se solidificar para conquistar o que conquistou em 24, né? Então foi nessa linha. E foi assim, foi um baita de um trabalho teu e do Alessandro, principalmente, sim, né? Sim. Aquelas contratações, eu tenho a pretensão de conhecer o mercado, né? Uhum. E muitos jogadores ali eu não conhecia. Não conhecia. E você imagina quanto é difícil a gente convencer o dono que a gente estava indo nas convicções e nas premissas que a gente tinha. Quem que conhecia o Tiquinho? Por mais que ele tinha passado eu conheci o pessoal aqui no interior passou aqui. Claro, mas passou eu indiquei pro Inter. Eu acho que você contou isso, né? É verdade. Não, e outra, o Carlos Eduardo, que estava na Arábia. Esse era fora de série. Eu vou te falar, fora de série. Tinha um outro moreninho que estava no Japão. O Júnior Santos. O Júnior Santos tinha um outro ainda. Do Japão? Não estou me lembrando o nome dele. O Vitor Sá estava na Arábia. Esse era outro grande jogador. Grande jogador. E você vê que é engraçado, a gente estava fechando com o Wanderson. Era o Wanderson nosso primeiro nome. E aí o Inter foi lá e ganhou a concorrência e nós fechamos com o Vitor Sá, que aí também nos atendeu. Então a gente montou um time, e aí que eu falo, né, Fernando? Ninguém conhecia, os caras desciam a porrada na gente. O que esses caras estão fazendo aí? Mazuco, Alessandro, contratando jogador. Quem que é Vitor Sá? Júnior Santos é um bagre, que não sei o que lá. Espalhavam tudo. Mas a gente tinha convicção naquilo nas premissas que a gente tinha. Os jogadores da forma que eles forte, potente, isso que eu ia falar, intenso. Né? Isso chamava muito atenção, né? As características dos atletas, assim, todos eram fortes, todos eram rápidos, todos eram inteligentes para jogar. A gente fez o Marlon Freitas, que todo mundo conhecia ele pelo Atlético Goianiense, mas não era experimentado, né? Num nível como... Sim, e a gente era a base do Fluminense, é isso que eles têm que... As pessoas não enxergam. Às vezes um jogador que é desconhecido vai pegar... Onde que ele fez a base? Fernando, a base te dá... O cara não desaprende aquilo, né? Se tu pegar então, jogador do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Flamengo, é certo que... Porque é um funil que não tem espaço para todo mundo. Eles vão se espalhar pelo mercado. A gente tem que estar atento a pegar eles lá. Você vê, um exemplo que eu dou agora recente do Ronaldo, que a gente trouxe aqui pro Internacional, que é um base do Flamengo, né? Base do Flamengo. Foi no Japão. E assim,
Então você tem... E aí foi a vantagem... Outro que chegou agora no Inter também, o Ramon, né? Pouca gente sabe. Pouca gente sabe, tava lá na Grécia, escondido lá, né? Então são coisas assim que... Mas aí, e o Inter, né, falando um pouquinho do Inter também, por mais que seja associativo, hoje tem uma gestão que nos permite trabalhar com convicção, que é o que a SAF facilita. Quando eu falo o modelo, né, de ter um dono, talvez o dono não tenha o conhecimento, então ele vai na convicção de quem está lá. E aí, claro, a gente dobra a nossa responsabilidade de fazer a coisa certa, né? Mas aí é um cara que não vai ligar para nome. Então você vai trazer um jogador que atende as premissas, a torcida vai bater, porque se não é conhecido, você vai tomar porrada. Mas geralmente o dirigente estatutário não aguenta, porque é temporário. E daquele tempo que ele está ali, ele precisa vencer. Ele precisa vencer e precisa se preparar para a próxima eleição, exato. Ele precisa deixar a gestão dele. Perfeito. E aí ele começa a fazer coisas... Aquele bolo que menos é trabalhado no futebol. Né? Eu conheci um, Fernando, que adorava só fazer esse tipo de contratação. E certeira, tá? Não, e via os caras falavam, mas da onde que veio esse jogador? Eu gostava de contratar jogador que não era de mercado, que não era conhecido. Sim. O Inter, na época, não tinha condição. Entendeu? Eu nunca, no meu não tempo... tinha o poderio. Nós nunca dele. contratamos jogador a preço de venda. Jogador a preço de venda não dá para contratar. Não dá. Né? Então... Que é o que as SAFs às vezes fazem, né? Exato. Hoje. Contrata a preço de venda. É o que eu falo. O cara paga 10, vende a 11. O Cruzeiro. As contratações que o Cruzeiro fez, com todo respeito ao meu amigo Alexandre. Sim, claro. Mas é um modelo. É um perfil diferente. Hoje eu não sei fazer isso. Hoje o Flamengo e o Palmeiras são dois times que têm essa característica pelo poderio econômico de ir a mercado e comprar a preço de venda, né? Mas tem esse poderio... Principalmente por causa da base deles. Né? A base, ela compensa. Sustenta, né? Ela sustenta. A base sustenta o clube. O Flamengo arrecadou 1.400 bilhão. 1 bilhão e 400. É uma loucura, né? O Inter arrecada 500. Sim, é isso. Então, para te concorrer... Quando arrecada 500. Tem que ter competência. Eu acho também, e é uma visão assim, mais uma vez, é um modelo adotado, mas que ele precisa ter sustentabilidade, e a base é a sustentabilidade. Se você não tem isso, que é um pouquinho que o Botafogo agora está tentando mudar, mas é um trabalho de muito longo prazo, né? A base não te dá um retorno imediato, tá? E até lembrando um pouquinho uma coisa que foi a gente falando de gestão de pessoas, acho que um ponto que eu também considero fundamental no sucesso que a gente teve no Botafogo era o perfil do atleta. Porque hoje você tem todas as ferramentas técnicas, táticas, físicas, e você tem que mergulhar no comportamental. E para quando você tem um time vencedor, um time que você quer algo a mais, que você vai buscar, você tem que ter um perfil de jogador adequado. Você não pode mais ter o jogador de futebol. Você tem que ter o pacote completo, né? Isso faz muita diferença. Então, o jogador que a gente não teve um problema de grupo no Botafogo, como a gente não tem hoje no Inter, por exemplo, pela seleção do perfil de jogador. Se é um jogador que pode te entregar muito tecnicamente, mas não te entrega no outro campo, a gente não pega. O custo-benefício não paga. Não vai compensar cada vez mais hoje tu tá mudando. Tá mudando e o teu scout ele já pode fazer essa. Não, hoje a gente faz com tranquilidade. Com tranquilidade. Tem 3, 4 pessoas que trabalham lá, tem que acompanhar a entrevista, tem que acompanhar os tumultos profissionais do cara. Os profissionais que trabalharam com o jogador, ou com o atleta, assim, são informações importantes. Eles vão atender algum clube, mas se você realmente tem uma premissa, tem que ir fundo nela para não acontecer de você errar, trazer um jogador que vai te desequilibrar o ambiente. Né? Não tem mais por que fazer isso. Bom, eu vou seguir aqui. Fica à vontade. Aí tu saiu do Botafogo e veio para o Atlético Paranaense. E aí? Que fria, né, Fernando? A história é até legal esse ponto, porque o que acontece, né, Fernando? Inclusive, o Fute Hub teve uma participação difícil na minha vida, né, no momento. Vocês vão lembrar naquela live que a gente estava lá, quando minha esposa era assaltada, no meio da live. Eu ia comentar exatamente isso, assim, que tu... Eu já tinha morado no Rio, na época do Vasco, né? Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, com seus encantos, né? Só que eu sou de Curitiba, minha família é de Curitiba, então são culturas diferentes, assim, não é fácil as adaptações, né? E aí eu já tinha morado no Vasco, na época eu vou no primeiro ano de Vasco sem a família, mas vem a pandemia. Aí eles ficam comigo lá, e a pandemia, todo mundo fechado, é uma outra vida. Eu saio do Vasco quando acaba a gestão do Campelo, e aí eu vou pro Cruzeiro. E no Botafogo, como já era um projeto a longo prazo, eu levo a família quase de pronto, né? Só meu filho terminou a escola e tal. E aí a gente tem a nossa vida lá. Só que assim, não é fácil. Morava onde? Eu morava na Barra. Porque tá tudo lá, né? Tudo concentrado lá. Então assim, era uma rotina, nossa rotina de futebol, né, Fernando? É sacrificante, então não é fácil, minha esposa com meu filho e tal. Então a gente tinha algumas dificuldades de dia a dia. Eu tenho um acordo, sempre tive um acordo com a minha esposa, que o dia que a minha profissão, o meu trabalho atrapalhasse a nossa família de alguma razão,
a gente teria que tomar uma decisão contrária, né? E foram acontecendo algumas coisas, né? O meu filho com uma dificuldade de adaptação, ele com uma idade aquela idade sensível de educação, com 8 para 9. E aí acontece esse assalto, que foi uma coisa muito traumática para minha esposa. Foi um assalto à mão armada, né? Então, assim, foi muito difícil. Então as coisas começaram a... E aí isso foi no final do ano, aí vira o ano, né? E aí a gente teve uma questão familiar em Curitiba, meu sogro, a gente muito tempo longe, né? Dos pais, do sogro, enfim. Chegou o dia que a gente falou assim, olha, não dá mais. A gente precisa voltar. E minha esposa é uma minha parceirona, ela é da área também de esporte, ela é técnica de basquete. Então ela tem também, ela mantém a carreira dela, é professora da escola internacional, então ela tem um viés muito bacana. E a gente senta em família e fala assim, olha, o projeto aqui tá ótimo, eu tô feliz no Botafogo, o projeto já tá andando com a Alê, imagine pro Alê, né? A notícia. Mas eu não podia. Eram 8 anos longe de Curitiba e foi a primeira vez que minha esposa... que a gente decide tomar uma decisão dessa, né? E eu acabo tomando decisão. Foi muito difícil a construção com o John, porque eu era o braço dele, né? E o John, mais uma vez, é um ser humano sensacional, mas ele entendeu. E ele fala uma coisa para mim muito legal. Ele fala assim, Mazzuco, eu te conheço porque você foi o meu cara aqui do projeto. Talvez quando você tiver a minha idade, ele falava, você não vai chegar e falar assim, devia ter trabalhado mais, porque você é um baita profissional. Mas você não pode chegar na idade que eu tenho e falar assim, eu devia ter cuidado mais da minha família. Então, por isso, eu não vou nem discutir com você. Você vai para tua família e tá tudo certo. E aí toma a decisão. Quando eu tomo a decisão, eu ia voltar para Curitiba, acomodar todo mundo e depois eu ia ver o que ia fazer, né? Eu recebo uma ligação do Alexandre Leitão, que era o CEO do Atlético. Por quê? Olha as coincidências da vida. Teve um período em 23 que o John estava para contratar mais um CEO para o clube. E ele entrevista o Alexandre Leitão. E o John pede para eu e o Ale entrevistarmos o Alexandre Leitão, para ser o CEO do clube. Não, uma conversa maravilhosa. O Alexandre é um cara extremamente bacana, competentíssimo e tal. E a gente conhece ele, eu conheço ele, a gente faz entrevista e acaba não dando certo. E a gente acabou criando uma relação. Aí, quando eu tô indo para Curitiba, o Alexandre me liga. Escuta, você tá saindo do Botafogo? Eu falei, tô. E aí? Eu falei, não sei, tô indo para Curitiba. Você não quer vir para o Atlético Paranaense? Eu falei assim, Alexandre, eu conheço o Atlético Paranaense. O Atlético é uma Ferrari, uma estrutura maravilhosa. É um clube modelo para muitas coisas, mas eu sei da dificuldade do modelo de gestão, que é do Atlético, funciona daquela forma, mas eu não sei se eu vou me adaptar. Aí o Alexandre fala assim, você está vindo comigo, você está vindo trabalhar comigo. Eu tenho uma missão aqui no Atlético também. Então, vamos junto. Eu preciso de alguém comigo aqui. E você vem e a gente vai tentar melhorar as coisas que tem que melhorar, tentar evoluir aqui dentro. Eu falei, bom, sendo assim, tô dentro. Passa 2 meses ali, 3 quase, o Alexandre é mandado embora. Se desliga lá, teve uma desavença com o presidente. E aí não teve como, né? Porque assim, o Atlético é um clube de estrutura maravilhosa, mas de um modelo único da cabeça do presidente, do Petralha, e assim, mérito dele, ele tem todo o mérito do Atlético ser o que é hoje, né? Não, ele é um cara visionário, é um cara visionário, na frente de todo Fernando, mundo. à frente, ele fez isso com o clube. Mas assim... é de relação difícil. Exato, e aí chegou um momento que até eu falo na minha saída, né? Quando você não tem compatibilidade de ideias dentro de uma instituição e que você tem que romper. Né? Não pode você prejudicar a instituição e o contrário também, né? E foi o que aconteceu, assim, não teve uma... Enquanto estava o Alexandre, a gente tentou realmente implementar algumas coisas, teve o apoio interno das pessoas e tal, mas tem nuances ali que, enfim, são sensíveis e assim, até em respeito ao clube, ao presidente, tudo que eles fizeram do Atlético, o Atlético ser o que é hoje, a potência que é, né, não teve compatibilidade, eu acabei saindo. Então foi um tempo curto, né? Mas consciente, né? Foi com respeito e, enfim, não deu certo. Foi uma relação que não deu match ali e tá tudo certo. Eu imagino o que possa ter acontecido. É Sim. um sistema único lá, né? Sim. Se tu pegar, nós temos aqui um contato com esse pessoal que atua na indústria do futebol e grande parte das competências vem do Atlético Paranaense. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A formação de profissionais lá é um modelo de clube que modelo forma modelo muito de gestão. profissional. Sim. Mas tem esse problema. Esse né? viés. Esse problema que
que o mercado tem conhecimento. Sim, então, quem vai pra lá claro. já sabe que é assim, né? Tanto é que eu, mais uma vez, né, eu fui sabendo, mas era uma outra plataforma com o CEO, que era o Alexandre, né? Mas na saída dele acaba perdendo sentido, e com toda a razão. E mais uma vez, né, Fernando, assim, que a gente fala, a gente tem que respeitar sempre os clubes que a gente passa. E a partir do momento que não há um encaixe, com o mesmo respeito que a gente entrou, a gente tem que sair. Né? E aí, assim, tá tudo certo, não tem problema. E mais uma vez, eu só tenho a falar bem, primeiro porque o Atlético, para mim, é um exemplo de estrutura. Eu brincava, né? É um sonho você tá na tua sala, você descer e você tá vendo lá o sub-20, o 17, o 15, o profissional, tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é maravilhoso. E aí é uma estrutura que atenda tudo isso, né? E por isso que é um exemplo de formação, né? Eu acho que o Atlético tem muita coisa a evoluir, mas tem um potencial futuro enorme e vai ser um case de sucesso, como já é, né, de muito tempo, assim, né? Então é um bom baita clube. Mazu, queria aproveitar a tua trajetória para tu fazer um contraponto. Quando tu começou lá no Curitiba, hoje no Inter, o que evoluiu dentro do vestiário? Que a gente sabe que o jogo é 11 contra 11, tem a bola ali, tem os goleiros e tudo mais, mas dentro do vestiário as pessoas ainda têm aquela curiosidade, né? Então hoje a gente sabe que tem muitos profissionais, muitas profissões novas dentro do vestiário, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Legal. Eu acho que é um ponto bem legal. Eu acho que eu vejo que o mais tem evoluído, e assim, além da necessidade de uma gestão de pessoas eficiente, que isso vem tendo cada vez mais necessidade, até pela velocidade de informações, pela quantidade de informações de acesso que as pessoas têm hoje, né? Você gerir as pessoas, ele se tornou ainda mais necessário. O Fernando colocou, né, no início o perfil de cada gestor, né? Eu acho que hoje a gestão pé na porta, que a gente chamava, né, da porrada na mesa, ela perdeu muito espaço. Porque hoje os atletas têm um conhecimento muito maior, têm uma visão, um pensar mais autônomo, né? E isso te implica em você ter uma gestão que te permita a troca pelo respeito à gestão. Então hoje eu sempre falo, se você mandar alguém fazer e a pessoa vai só fazer porque ela está te obedecendo, está errado. É o começo do fim. Então se alguém tiver que te obedecer porque você está mandando, para mim está errado. Então você tem que entender primeiro o contexto, fazer com que as pessoas entendam e se convençam daquilo, porque se elas não se convencem, elas estão no lugar errado. É um pouquinho do exemplo, né, que a gente acabou de falar. Então, ou a pessoa compra a ideia e acredita no que ela está fazendo, em respeito ao clube e à gestão do clube, ou ela não cabe ali. E aí cabe o gestor analisar. Isso vale para os jogadores. Eu acho que os jogadores hoje é uma troca, até porque eles têm muita informação. Muita informação. Hoje os departamentos... Por exemplo, a gente tem um departamento no Inter que é a ciência de dados, que ela te traz assim, referenciais maravilhosos. A gente está o tempo todo trabalhando com olha, pescamos aqui uma relação de eficiência que pode ser interessante para o dia a dia. E aí hoje nós temos um treinador no Inter que usa isso demais, né, como referência. Então, se você hoje não tem uma gestão da informação eficiente, uma comunicação boa dentro do vestiário para você preparar o jogo e você preparar o durante o jogo, a tendência é que você não tenha sucesso. Porque o jogador está ávido a receber a orientação, a informação, porque ele já está pensando nela. E ele precisa ter aquela confiança de respeitar. Então, em resumo, assim, eu diria que a gestão, a habilidade de você gerir na troca, ela se tornou necessária porque você tem muita informação. E o atleta também tem acesso. Então, como que você vai estimular ele a entender que o clube realmente está dando muito mais informação daquela que ele tem acesso? Ou muito mais eficiente para que ele tenha essa visão. Acho que isso mudou bastante. E aí uma equipe multidisciplinar hoje, ela é fundamental. Você tem desde a análise do desempenho, análise do adversário. Aí tu tem um estatístico hoje dentro do vestiário. Exatamente, hoje tem estatística. Hoje tu tem a estatística do próprio jogador contra ele mesmo. Exatamente, também, exatamente. E ele tem que ver isso. Né? A gente tem, né? É comum nos clubes também, mas lá a gente tem um sistema de imagens, assim, tem televisões na academia, em todos os pontos estratégicos, que é o tempo todo informação pro cara dali. Ele tá fazendo musculação e daqui a pouco ele olha ali, vê uma jogada, tem um vídeo, ou ele tem um número que ele observa ali. Então, o tempo todo esse estímulo para que ele realmente esteja cada vez mais preparado, né? E aí eu vou até usar uma fala que o Roger usa bastante, né, com os atletas, que a plataforma de jogo, ela serve para dar segurança ao jogador, para que ele saiba o que ele está fazendo. O individual vai fazer ele vencer, mas a plataforma vai dar segurança para ele fazer o individual, né? E isso é o que eu vejo que os grandes treinadores estão se atentando, né?
trabalhar de uma maneira muito perfeita a plataforma. E aí teve até aproveitando o gancho do Roger, né, ele conta que não sei se foi um comentarista, fala assim, ou um adversário, fala assim, Roger, hoje o Inter tá fácil de identificar os erros. Aí ele fala assim, mas que bom, é sinal que eu tenho uma plataforma que funciona. E quando erra, a gente sabe que está errando, então a gente não pode errar. Então são coisas que mudaram. Então, mais uma vez, acho que a capacidade das pessoas de absorver informação e a capacidade que você tem de transformar essas informações no conhecimento para o atleta, para o staff, ela se tornou uma ferramenta necessária. Quem não tem isso está atrás hoje. E o vestiário se torna um ambiente muito mais cognitivo do que era antes, né? Então você tem o estímulo, você tem a oração, você tem a vibração, mas hoje o pé na porta não funciona mais tanto. Hoje você tem que ter uma relação mais profissional e hoje você tem que entregar para aqueles... Tem que acontecer, se acontecer, eventualmente. Né? No momento que tem que acontecer. Naquela cobrança de você querer alguma coisa. E eu vou te falar, sabe, Fernando? Hoje o pé na porta é muito mais feito pelos atletas. E aí você tem um grupo vencedor. Quando o atleta assume essa responsabilidade de dar o pé na porta, porque ele quer o melhor para os caras ali, aí está no caminho certo. Quando você tem que insistir, o cara tem um sanguinho ali, a coisa não funciona. Né? Então, como é que estamos de horário? Estamos no tempo ainda. E aí, Mazuco, vamos entrar um pouquinho na estrutura. O que tu imagina de estrutura organizacional que seria perfeita, digamos assim, né? Todas as tuas experiências. Tem o executivo de futebol e abaixo as caixinhas ali. Como é que tu divide essas caixinhas na hierarquia, na estrutura ali do Eu vou dar um pouquinho do case do Inter, que para mim é uma coisa que está sendo uma experiência muito boa. Que hoje tem a figura do executivo, né? Eu estou nessa caixinha hoje, né? E aí abaixo de mim eu tenho mais 2 executivos ou diretores. Um é o esportivo, que é o papel do Dali hoje, e o outro é o diretor executivo de gestão, que é o Felipe D'Alegrave, que é o nosso jurídico, que se tornou uma figura de gestão executiva. Tá? Então, o que acontece? Hoje eu consigo, nessas 2 caixas, atender o aspecto administrativo do clube, da gestão mesmo, e o aspecto esportivo, que é fundamental nessa relação com o treinador, com os atletas. E o D'Alessandro é um cara que ele conseguiu realmente transformar toda a experiência dele como atleta de sucesso, como capitão, como gestor, que o atleta é um gestor, né? Transformar isso hoje numa função extremamente importante no clube. Então hoje, quando você consegue abranger a parte administrativa com uma figura de gestão administrativa importante, como é hoje que a gente tem no Inter, e uma figura esportiva que te faça, o executivo, e cabe a nós coordenar e equilibrar esse ambiente, tá? E ele funciona muito bem. Que aí eu tenho toda a minha parte de recurso humano voltada naquele viés administrativo, com o meu gestor administrativo, mas toda a parte esportiva com uma referência esportiva, que é o diretor esportivo. Então hoje eu não abro mão de você ter o meu braço jurídico, administrativo e de gestão, e o meu braço muito esportivo. Do clube, né? Muito, mas muito. E que faz diferença demais, né? Todas as nuances, os contratos, a forma... Ele tem a memória do clube. A memória do clube, é isso. Então, em resumo, né? Lógico, tirando daí, se a gente abrir o leque para o departamento de saúde e performance, abrir o leque para assistente social, para psicologia, para um departamento de analytics, de estatística, mas o braço de gestão, a importância de você ter 2 caixinhas ali no viés administrativo e esportivo, para mim hoje ele é fundamental. Hoje ele tem que funcionar dessa forma. E quantos profissionais hoje atuam contigo aí no futebol? Hoje, no futebol, em torno de 80 pessoas, sem os atletas, né? Só de staff e tal. Quem é o teu supervisor, ou gerente, ou diretor, ou head de performance? De performance é o Fedato. Hoje ele é o head de performance. E aí qual é a origem dele? Eu não conheço. Ele é de São Paulo, trabalhou Corinthians, não? No Corinthians, ele teve e trabalhou antes eu não me recordo. Palmeiras não trabalhou? Eu acho que ele não chegou aí para o Palmeiras, Fernando, não me recordo agora. Eu perguntei porque essa hoje é uma das funções não mais tem importantes. Dúvida, não tem. E é o ponto central da informação. É onde você controla tudo, né? E aí a gente tem uma rotina muito específica hoje do pré-treino, porque a primeira informação que dá o jogador, né? Então você tem hoje os forms, os questionários, né? Então o jogador chega, o treinador já vai saber que estado que está cada um. Desde sono, descanso, lesão, enfim. Então o Roger ele já tem à disposição aquela lista dos atletas que vão estar disponíveis para o treino, para ele já tem o trabalho montado para ele adaptar daí aos personagens naquele trabalho. E isso é função do nosso departamento de saúde e performance. Então assim, é uma dinâmica que ela funciona dioturnamente, né? Acabou o treino, você tem uma recolha de informação. Antes do treino, você tem uma nova recolha. E a coisa funciona. Então, para mim, é nevrálgico o setor, porque é onde você vai controlar a carga. E vamos pensar o seguinte, né?
a gente vai fazer 19 jogos, né? Já estamos fazendo 19 jogos em 2 meses. Então a gente vai ter, tá tendo, né? Agora falando um pouco de datas assim, mas até 12 de junho a gente não vai ter nenhuma semana aberta, com 3 competições diferentes: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, onde você tem que definir o teu futuro, porque você tem que se manter vivo até a parada do Mundial, que é um mês. E aí até esse um mês você tem a fase de grupos da Libertadores inteira e você tem uma fase da Copa do Brasil. E o Brasileiro, que a gente sabe, né? Você tem que se manter num bloco de cima para poder aspirar alguma coisa. Então, para isso, o controle tem que ser total. E a gente faz isso bem. O Roger tem feito muito bem isso de administrar o grupo. Então, a gente controla as cargas, os jogadores acabam se revezando em funções importantes. E hoje, a gente, dentro da construção do elenco, que você bate muito bem, né, Fernando? Assim, a gente precisa ter qualidade nas posições. Hoje, você ter só os 11 não serve. E hoje você ter só os 18 também não serve. Tem uma outra coisa que para mim é fundamental, que para mim a grande alteração que houve nos últimos anos é 5 substituições. Mas perfeito. Entendeu? Tu e ganha jogo, tu ganha. Antigamente a substituição era para lesão, eventualmente uma alteração tática. Hoje é estratégia. Hoje se tu reservar 3 jogadores para entrar no segundo tempo, estrategicamente, tu vai ganhar jogo com as de repente você aumenta o nível. Né? Eu concordo 100%. Hoje, o treinador que tem essa visão, ele vai ganhar jogo com a substituição. E se você tem material humano, que é claro, básico para você poder realmente aspirar alguma coisa, você faz isso muito bem. E o Roger faz isso muito bem. Né? E a gente conseguiu, né, montando dentro do que a gente pode, da nossa realidade, você tem pelo menos dois jogadores por posição que você mantém um nível similar. E aí é uma questão de treinamento e controle, né? O estímulo que você vai dar, a gestão do grupo, a quantidade de horas de treinamento que eles têm que receber similares para não perder o nível. Então, isso a gente consegue administrar bem, né? Então, acho que são pontos nevrálgicos aí nas rotinas. Na verdade, quem monta o grupo tem que saber é que tu não vai poder substituir 11 jogadores e ter o mesmo rendimento, mas substituir 4, 5 tem o mesmo rendimento. É isso, tem que equilibrar. Tu vai ter que ter um equilíbrio. Quando tiver o Alan Patrick, tu pode fazer outra substituição, tirar o Fernando, tirar o Bruno Henrique. Aí quando tu tirar o Alan Patrick, tu tem que manter o Fernando, tu não pode fazer ao mesmo tempo. Entendeu? Senão são jogadores que são exponenciais. Exato. Né? Não tem, quando você fala do fora de série ali, é muito difícil, né? Quem que eu vou substituir o Alan Patrick? Tu tem uma espinha, né? Tu tem o Vitão, o Fernando, o Alan Patrick, e os centroavantes são equivalentes. Aí você tem os pontos que também são equivalentes, só que você sempre vai ter alguém de velocidade que é necessário ali. Então a gente consegue equilibrar bem. A gente trouxe agora o Oscar, né, que foi campeão agora com a Libertadores com o Botafogo, que entrou no jogo agora no lugar do Alan Patrick, já pifou o Borré, já fez uma confusão que não tinha, né? A gente não tinha essa figura no grupo, né? Então são coisas que a gente vai conseguindo atender. O Carboneiro, que tem o 1 para 1, tem o individual, que hoje também é uma ferramenta fundamental para isso, né? Então assim, a gente conseguiu equilibrar bem ali, né? E aí a gestão, aí o problema é do Roger, ele que se vira ali com o grupo e faça a gestão. O Roger também, ele fala uma coisa que é sensacional, né? Que para cada jogo, em cada escolha de lista de jogos, você tem que demitir 7, 8, 9 jogadores. Aí você recontrata no dia seguinte, né? Você demite os caras, não vão pro jogo, você tá demitido. Aí no dia seguinte você tem que recontratar, só que estimular eles igual, né? Sabe que isso aí para uma pessoa como o Roger, é uma evolução, porque ao longo da carreira dele, eu nunca convivi com ele, então eu estou falando pelo que eu ouço, pelo que eu observei. Ele teve problema nesse sentido, né, em outros clubes, de trabalhar com jogadores muito estrelas, de trabalhar com jogadores muito caros, e ele está chegando agora num momento em que ele está sabendo administrar isso com toda a naturalidade. Muito bem. Ele deixar o Borré no banco ou o Hélio Valença no banco é um problema. É um desafio, né? É um problema. Tem que saber enfrentar isso aí. Vai tirar o Wesley, vai botar o Carboneiro, o Vitinho, né? Tem o Vitinho ali. E aí quem entra faz gol. Aí quem entra é o melhor em campo. Porque, na verdade, e é aí que o Fernando falou, esse é o objetivo. Quem entrou tem que fazer gol. Quem entrou tem que dar assistência. O cara tem que jogar. O nível tem que ser igual. Aí você começa a competir bem. Aí Só que aí você cria o problema. Aí você vai fazer pro jogo seguinte. Aí o jogo seguinte é quem fez gol, mas os dois fizeram. A noção que todo mundo tem que ter que a substituição do segundo tempo é estratégica, que ele poderá ser reservado para um papel preponderante no segundo tempo. Perfeito. Isso é importante. Faz ganhar jogo. Faz ganhar jogo. Jogadores se conscientizar de que isso também vai ser protagonista entrando no segundo tempo. E assim, é uma coisa que a gente trabalha muito mesmo, sabe, Fernando? Principalmente para esse período nosso agora. Todo mundo vai jogar.
Não tem como, é humanamente impossível. Por mais que a logística ela seja boa, né? Hoje é um avião fretado, no caso do Inter. Esse era um ponto que depois eu quero te perguntar. Mas vou dar um exemplo agora, né? A gente tem um jogo contra o Palmeiras na quarta-feira e tem o Fortaleza no domingo, né? Dando um exemplo de logística. A gente vai para Fortaleza, o jogo é 8 horas da noite, a gente vai voltar de madrugada, né? Beleza, avião fretado, tá tudo certo, mas você perde uma segunda-feira de qualidade, porque o cara tem que descansar, tem que jogar, e o jogo já é quarta-feira. Então, como é que você faz isso? Tendo opções. Às vezes vai ter um dos caras que não vai aguentar. E eu vou ter que ter outro ali para... E aí isso é falado muito com os atletas e eles entendem isso que você falou. Eles sabem que a gente não tem 11. A gente precisa de todo mundo. E não adianta, e outra coisa, a gente bate na tela, não adianta o cara se preparar na semana que ele sabe que vai jogar. Ele tem que estar preparado sempre. Porque a hora que precisar, ele tem que estar no mesmo nível do cara que estava jogando. Senão, você... Isso a gente falando, né, numa aspiração alta, da gente querer um time que chegue nas competições, que possa competir bem. E aí você tem que ter isso bem treinado, senão não funciona, né? E Mazzuco, quanto a logística hoje impacta, né? Tu tá agora aqui no extremo sul, Sim. Tu tava lá no norte com o Paysandu, rodou um pouco ali no centro do país, que facilita. O quanto hoje isso impacta na performance ali final? Para mim é fundamental. A logística hoje ela é uma ferramenta fundamental que se você errar, você põe a perder, às vezes, uma competição, né? Dos extremos, do exemplo, eu lembro, eu chego no Paysandu e o problema lá de Belém era isso, né? Era a Série B, então você tinha que pegar um avião. Se você fosse para Maceió, você tem que ir para Brasília. Você vai para qualquer lugar, você tinha que ir para Brasília e depois você ir para outra cidade. E aí, numa reunião com o presidente, e aí né, nesse que você comentou, né, Fernando, da gente conhecer o contexto. Eu falei, qual que é a maior dificuldade que o Paysandu tem hoje? Nossa logística, ela sempre prejudica, os jogadores cansam, a gente não chega bem para os jogos e tal. Eu falei, presidente, então vamos fazer uma troca. Eu abro mão de um jogador e a gente vai investir num dia a mais, nos lugares que a gente for. Em vez de viajar num dia antes, como que acontecia, que aí seriam 7, 8 horas de voo, vamos viajar um dia antes, a gente vai gastar uma diária a mais com o hotel, alimentação, mas vamos testar. E aí, naquele ano, a gente acaba em 6º lugar da Série B. Melhor campanha dos últimos anos e a gente fez a maior campanha na história dos pontos corridos do Paysandu em jogos fora de casa. Que coisa, né? Assim, lógico, podia, mas tem influência direta. Não tem como. E hoje, com a exigência, os atletas hoje, se o cara não corre 10 km no jogo ali, você está em desvantagem. Então, e não é só o percorrer, né? É o correr, é a intensidade, né? Então, assim, hoje o futebol exige demais. E se você não tem uma logística coerente com alimentação, com descanso, com estratégia, e é uma estratégia, a logística ela é estratégica. Você tem que criar estratégias para poder atender. Então é fundamental, ela não pode ser deixada de lado, ela é um ponto de investimento, né? Então a gente tem hoje, no Inter investiu no voo fretado, assim como a maioria dos clubes. Essa semana saiu a notícia que o Fortaleza também estava fazendo um investimento, né? Trocou, em vez também de trazer um jogador, pôr no voo fretado. É isso. Fortaleza viaja 85 mil quilômetros. Perfeito. O Flamengo viaja 25 mil. O Inter viaja 50 mil. É isso. É isso. Rio e São Paulo, você tem muito menos. Muito menos. E é uma vantagem competitiva, não tem jeito. É vantagem competitiva, né? Você tem mais tempo de descanso, mais tempo de preparo, e a gente não tem. O Inter está no meio termo ali. Mas se a gente, por exemplo, agora você pega uma Copa do Brasil, que a princípio é no Ceará, não sei que muda o local de jogo, aí você tem o jogo com Fortaleza agora, você tem Colômbia daqui a pouco, é uma loucura. Isso tudo de 3 em 3 dias. Como é que você vai fazer? Né? Então você tem que ter. Por isso a logística ela é estratégica. Se você erra na logística, você compromete um jogo e que pode comprometer uma competição. Não tem jeito. Que bate-papo, hein, Fernando? Aí, ó. Sempre bom, né? Eu falo mais como da cobra, né? Não, mas tudo que nós estamos falando aqui é legal, tem a ver com, assim, talvez o torcedor, talvez o cara da imprensa não atente para isso. É verdade. Mas isso é fundamental. Isso é fundamental. É a nossa verdade, né? As nossas rotinas, né? Essa engrenagem funcionando, né? Isso é fundamental para o nosso aluno, para ele saber que não é só perfumaria, né? Sim. O cara que vem trabalhar no futebol é um negócio que tem conteúdo, tem merda, as coisas acontecem por uma razão. Entendeu? Não é mais o aleatório. Não é aleatório. Tem razão. É. Então, se tu fizer todas essas avaliações, as medições, Sim. pessoa certa, no lugar certo, especialista, Sim. né, organização, cobrança no momento da cobrança, certo, né, treinamento, repetição,
Eu gosto muito de falar em repetição. As coisas que se repetem, elas acabam automatizando naturalmente. Eu, quando vou fazer uma palestra, ou fazer uma aula, eu tenho que repetir sozinho, né? Repito, para não dar errado. O jogador também. Né? Para fazer uma cobrança de falta, para fazer uma ultrapassagem. E onde você pega a excelência. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Né? E o treinador tem que orientar. E tem que ter relação de causa e efeito. O que mais me deixa satisfeito hoje com o Inter é exatamente tu vê que o time é treinado. Entendeu? Tu pega o time do Bahia, né? É treinado o time. Entendeu? Você consegue reconhecer, né? Esse time que vai jogar conosco agora, na quinta-feira, é treinado. Esse time é treinado. Vou te falar, vai ser um jogo difícil. Acho que vai ser um grande desafio nosso. Vai ser desafio. Talvez o mais difícil até então, tá? Porque ele reúne várias qualidades. O Atlético Nacional é um time que tem um elenco de qualidade, uma plataforma de jogo que já está muito bem treinada e a qualidade individual. E fora a característica do futebol colombiano, que é força e velocidade e técnica. Eles são muito fortes, né? Muito fortes. O contato físico deles, eles são prevalentes, né? O cabeceio, eles ganham a bola aérea. Entendeu? Tem muita velocidade lateral, né? Isso aí é um negócio que nós vamos... passagem o tempo todo, eles usam os extremos, eles usam os laterais, os atacantes estão sempre puxando ali para... vai ser um baita embate. Essa que é a verdade. Vai ser jogo de Libertadores mesmo. É isso. Mas é aquele jogo que a gente espera. Não é? A gente trabalha... Porque nós também estamos preparados. Isso, mas eu brinco com o pessoal. Pessoal, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para esse tipo de jogo. A gente trabalha para estar numa Libertadores, para estar disputando um brasileiro bem, para estar numa Copa do Brasil, para erguer o troféu do Gauchão. É para isso que a gente trabalha. Não tem que erguer todos os troféus. É isso. Tem que aprender a ganhar, né? Tem que saber ganhar, tem que querer ganhar. Né? Esse é o bom do futebol. É isso mesmo. E para a gente encerrar aqui, Fernando, queria que o Mazzuco trouxesse para nós aí o papel dele hoje como presidente da Bex. Né? A gente tem uma parceria aí nos nossos cursos, os associados da Abex aí, né? Tem um desconto especial e a gente sempre conta com muitos profissionais associados lá. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona, como é que é a rotina, o que vocês fazem. A associação ela tem um objetivo grande da gente realmente fortalecer os executivos no sentido de orientar cada vez mais em termos de conteúdo, de experiências, de colocação. Às vezes o pessoal fala assim, mas é uma associação para indicar, para colocar. Não, a gente até mudou um pouquinho o viés agora recente, e aí eu faço uma menção honrosa ao Cícero, que é um cara espetacular, que nos ajuda muito nisso, fora toda a nossa diretoria, de trazer muito mais qualificação para os executivos. Porque assim, né? A gente tem hoje o mercado da Série A, o mercado da Série B, Série C, são mercados peculiares, são específicos, né? E às vezes os acessos são diferentes. Então a gente procura trazer cases do dia a dia, de todas as divisões, ou das 100 divisões dos projetos de clube, para que todo mundo possa se inteirar do que está acontecendo, e é mais ou menos o que a gente está colocando aqui, trazer as experiências enriquecedoras que são as verdades do futebol. Né? Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas, que eu faço a menção ao FootHub e dentre outras, que nos trazem o conteúdo. E hoje estão nos trazendo conteúdo com as experiências, né? E a Bex a gente aproveita os executivos que estão ali no mercado, com aqueles que não estão no mercado, para a gente realmente trocar essas experiências e poder fomentar, estimular esses executivos a estarem daqui a pouco no mercado representando os clubes, né? Nosso intuito é qualificar e melhorar o futebol brasileiro, sem nenhuma pretensão de... Mas é que é um papel nosso. Hoje, como o Fernando fala, o papel do executivo é um papel relevante nos clubes. E a gente tem uma responsabilidade enorme de fazer o correto, ou de se qualificar, de trazer um conteúdo realmente que possa sustentar o clube naquilo que o clube deseja, né? E é nosso papel. Então a associação ela tem esse intuito de qualificação, a gente tem os nossos encontros, né? A gente vai agora para o encontro número 60, que é uma coisa, né, interessante agora, onde a gente traz profissionais de várias áreas que nos trazem conteúdo, experiências e cases para a gente qualificar todo mundo, para que todos tenham acesso. O executivo está no clube da Série D, que tem a realidade dele lá, poder se beneficiar daquele curso que a gente está dando como qualificação para esse tipo de experiência. Então, é uma associação que procura essa integração dos profissionais, procura a gente ter uma convivência cada vez mais sadia, que é um mercado competitivo também, né? Não é porque a gente está na associação que não tem a competição, né? Mas que a gente possa fazer uma competição sadia, que cada um se enriqueça com as experiências do outro. E acho que esse é um grande viés aí que a gente está tentando trazer para essa nossa classe, né? Que está cada vez mais em crescimento. Né? Perfeito. Pelo menos na nossa visão aqui. Eu também acho, Fernando. Eu acho que a gente está num momento bom. Né? Mais uma vez, a gente tem muita dificuldade dos clubes também terem um padrão, né? Que alguns clubes trazem um executivo, outro é um CEO, outro não sei.
tem espaço para todo mundo, né? Mas cabe a gente também, como profissional, saber se colocar nos clubes, né? No sentido de que o que eu vou entregar para o clube, qual que é a minha habilidade, qual que é o que eu vou, como executivo, o papel que eu vou... E direcionar os clubes nisso, né? Acho que isso é fundamental. E como você falou, hoje a gente tem a SAF, tem a associação, a gente tem vários modelos de projetos que cabem diferentes personagens, diferentes características. Então tem espaço para todo mundo, desde que sejam qualificados, né? A gente não pode perder esse viés. Por isso que a gente convida todo mundo para o Foot Hub sempre, né, Fernando? E nós estamos Porque aqui para isso. é a nossa ferramenta, né, de qualificação. Boa. Isso, Fernando, vou deixar a palavra para tu agradecer para o Mazuco. Bom, excelente, foi exatamente aquilo que a gente procurou ao te convidar, foi muito bom, falando sobre tudo, falando sobre gestão, sobre relacionamento, processos, né, novas ideias, novos processos, que o futebol está sempre em evolução. Te agradeço muito a tua presença aqui e vamos torcer que tu tenha sucesso nesse teu último clube. Exato. Vamos lá, acho que tem que ter, né? Bom, eu que agradeço mais uma vez, é uma honra. Fernando, faço de novo a referência, você é uma referência para nós também. Diogão é um parceiro de batalha sempre aqui juntos. E sim, estar sentado aqui nessa mesa é um privilégio para mim também. E queria agradecer o espaço e esse papo que foi enriquecedor para mim, principalmente, né, por estar com vocês aqui trocando ideia. Certamente. Espero que os nossos amigos aí que estão acompanhando também aproveitem um pouquinho desse papo. Obrigado. Muito obrigado, Mazuco. Até a próxima aí, pessoal. Valeu, pessoal.